Amém. Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo, nós vamos ler do 57 ao 62. Lucas 9, versículos 57 ao 62. Amém. Vamos lá. Diz, deixa eu ler uma versão mais parecida aí, vamos lá. Diz assim no 57 ao 62, acompanha comigo. Não, vou fazer o seguinte, vou chamar alguém aqui para ler. Vou chamar o Eric. Vem cá, Eric. Vem cá, cara. Vem. Isso, vem cá. Você largar a mão de você sem vergonha. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas coves e as aves do céu ninho. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro disse: Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu: Deixe aos mortos e sepultar seu pai os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e pega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, apto para o reino de Deus. Amém. Esse é um texto muito interessante. Ele fala de lições daquele que quer servir a Jesus, que quer andar com Jesus. Andar com Jesus significa segui-lo. Andar com Jesus significa imitar. Andar com alguém é imitá-lo. Quando você tem um mestre, no caso Jesus é o mestre, e as pessoas dizem: eu quero ir seguir o Senhor, aquela pessoa vai observar o mestre, tudo que ele faz, tudo que ele fala, como ele come, como ele se senta, tudo. Porque as pessoas querem se espelhar naquele homem. E nós vemos um exemplo de 3 homens aqui que receberam um chamado para segui-lo, mas ao que parece os 3 perderam a oportunidade de serem discípulos de Jesus. E o que é mais importante para Deus? Eu faço essa pergunta para vocês: é uma igreja cheia de pessoas ou é uma igreja cheia de discípulos? O que é que Deus está procurando? As igrejas lotadas de pessoas, de crentes, membros de igreja, ou Deus procura uma igreja cheia de discípulos? Pense um pouco. O que um discípulo tem de diferente que possa então ser tão importante para Deus? Será que só de estar frequentando esta igreja, este lugar, eu sou um discípulo? Será que só o fato de você ser membro do Vila Euro, do Capelinha, você é um discípulo de Jesus? Não. Isso não nos torna um discípulo de Jesus, nos torna membros de igreja. Mas discípulos de Jesus, andam, caminham, se parecem, se espelham, imitam a Jesus. Sim, você pode ser membro e também pode ser discípulo. Você pode ser as duas coisas. Então, seguir a Jesus é o único meio de conhecer de fato quem Deus é. Às vezes a gente não se preocupa
com a questão de andar ou não com Jesus, ser discípulo ou não, mas Jesus diz o seguinte, lá em João 14,6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem até o Pai se não for por mim. Então não existe outro intermediário, não existe outra pessoa, santo ou quem quer que seja, que pode se colocar entre Deus e o homem, a não ser o próprio Cristo. Então aquele que anda, que quer conhecer a Deus, quer ser de fato alguém que anda com Deus, ele precisa seguir a Jesus, porque Ele é o único caminho, e nós só andamos nesse caminho quando nós andamos nos mesmos passos. Jesus, Ele anda por um caminho, e as pegadas dele, nós temos que seguir no mesmo compasso, no mesmo lugar que Ele vai. Seguindo Ele, nós vamos encontrar a Deus, estamos no caminho que leva a Deus, porque Jesus diz que Ele é o caminho. Ser discípulo é imitar, é seguir os passos. Nós não somos chamados para ser membros de igreja. Jesus não morreu para você fazer parte de uma igreja, embora a igreja seja parte disto, mas não foi só por isso. Esta é o menor dos detalhes é a questão da igreja. A igreja tem um mistério diferente. A igreja, ela tem um mistério diferente, que é a convivência dos salvos. Esse é o grande mistério da igreja. Mas Cristo nos chamou não para sermos membros, mas para nós andarmos e sermos discípulos. O discípulo pertence a uma igreja, pertence a um corpo, pertence às pessoas. Ele está com as pessoas, né? E a história que a gente encontra aqui nesse texto que o Eric leu, com a voz forte que ele disse que leu, mostra 3 homens que aparentemente perderam a oportunidade de seguir a Jesus, de encontrar a Deus, porque Jesus é o caminho. Perderam a oportunidade, apesar de parecerem estarem sendo sinceros quando diziam que queriam seguir Jesus. Veja que há muitas pessoas sinceras, honestas, quando falam: eu quero seguir o Senhor, eu te quero, Jesus, eu te quero, Deus. Mas nós vemos aqui que nem sempre só a boa intenção e a boa vontade é o suficiente, porque Jesus aponta 3 situações complicadas na vida desses 3 homens aqui. O compromisso de seguir a Jesus, ele é muito mais amplo do que ter boa vontade ou desejar seguir a Jesus, né? E nós aprendemos 3 lições que eu quero compartilhar com vocês rapidamente. 3 lições para você que não quer ser só membro de igreja, para você que não quer ser só um mero frequentador de igreja. Tem 3 lições para você que realmente deseja ser discípulo de Jesus, e eu quero compartilhar isso com você. A primeira lição que nós aprendemos, olhando para o texto, é que Jesus ensina sobre ser seu discípulo, é que há sempre um preço para pagar. Quem deseja seguir a Jesus deve ter consciência de que haverá sempre um preço a pagar. Diz aí no versículo 57 e 58, que um homem chegou para Jesus e disse assim: mestre, para onde você for, eu vou te seguir. Lucas não fala quem é esse homem, mas Mateus fala quem ele é. Mateus fala, em Mateus 8:19, Mateus fala que era um escriba. E o que é um escriba? Quem sabe o que é um escriba? Quem escreve. O escriba era o doutor da lei. Ele era um profissional que copiava não só documentos, mas aqui em específico ele copiava a Bíblia. Então era alguém muito conhecedor das Escrituras, porque era a profissão dele copiar, fazer cópias, e ele conhecia profundamente as Escrituras por ter contato constante com as Escrituras. Os fariseus andavam muito com eles.
E os dois se uniram muito para pegar Jesus, muitas vezes, fariseus e escribas. Mas aqui esse escriba queria seguir Jesus, falou: mestre, eu vou te seguir. Alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Que coisa linda! Um mestre da lei olhar para o nosso Senhor e dizer: olha, para onde você for eu vou, o caminho que o Senhor trilhar eu vou trilhar, aquilo que o Senhor escolher também eu vou escolher. Então o texto diz que ele faz a escolha de andar com Jesus. Era como se fosse um escrivão hoje, esse escriba, né? E é engraçado, vocês se lembram de mais alguém que fez uma promessa parecida para Jesus assim? Lembram? Teve mais um camarada muito próximo que Jesus falou assim: eu vou morrer. Pedrão, ele era muito coração, né? Muito coração. E quando Jesus fala: eu vou morrer, ele diz assim: Senhor, eu vou seguir o Senhor para onde o Senhor for, e mesmo que for até a morte, eu dou a minha vida pelo Senhor. É uma promessa muito forte. Pedro aparentemente está disposto a pagar o preço de seguir a Jesus. Mas Jesus conhecia Pedro e Jesus fala: Pedro, você não sabe o que você está dizendo. Você vai me negar, cara. E aquele escriba também que falou para Jesus: eu vou te seguir, Senhor. Aquele homem não sabia o que estava pedindo. E aí vocês estão ouvindo e falando assim: meu Deus, o pastor está pondo medo na gente para não seguir a Jesus. Não, não é isso não. Eu estou dizendo que nós temos que ter a motivação correta para seguir Jesus e entender bem que ao tomarmos a decisão de andarmos com Cristo, há sempre um preço a ser pago para andar com Cristo. Jesus, ele responde para esse homem da seguinte maneira: você quer andar comigo? Eu vou te dizer uma coisa: as raposas, elas têm toca, elas têm aonde dormir. Os passarinhos têm ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Por que Jesus responde isso? A raposa, eu não entendo muito da raposa e do passarinho, mas eu acredito que se a raposa estiver no mesmo ambiente, no mesmo habitat que o passarinho, ela vai tentar pegá-lo para comer. Acredito eu que essa briga deva durar o dia inteiro. Raposa atrás do passarinho, passarinho fugindo de raposa, e assim vai-se o dia. E assim a natureza vai o dia, não é? E Jesus fala que eles, em determinado momento do dia, eles têm para onde ir, se recolher, descansar, recompor as suas forças e começar um outro dia. Mas quem decide andar comigo, entenda, eu não tenho onde parar, eu não descanso, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Eu estou constantemente ligado naquilo que Deus me deu para fazer. E aquele escriba talvez não tivesse entendido a dimensão de que há um preço a pagar para andar com Cristo. Mesmo a raposa, mesmo o passarinho, eles têm casa, eles têm descanso da vida e da morte. Da vida e da morte, eles têm descanso, eles podem dormir uma noite. Mas Jesus diz que ele não. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele não dormia? Claro que dormia, ele era homem. Mas Jesus estava sempre alerta, disponível, sempre pronto. Ele não tinha parada, ele não tinha lugar. Como diz que o vento sopra onde quer, e aqueles que são guiados pelo Espírito também são da mesma forma, são levados para qualquer lugar, em qualquer situação, porque são guiados pelo Espírito de Deus. O vento sopra onde quer, Jesus é guiado pelo Espírito. Ele não faz uma pausa do seu dia, sabendo que há uma necessidade, sabendo que há um perigo, sabendo que há alguém passando alguma situação difícil, ele não para. Jesus descansava, Jesus comia, Jesus participava de festa, mas ele sempre fazia algo onde ele estava, porque ele não reclinava, ele não separava a vida dele, ele não tinha aquela situação, né, de separar sua vida, seu ministério. Jesus alerta que não se deve esperar uma vida mansa,
tranquila, porque é o que muitos pregam: vem para Jesus que sua vida vai mudar, você nunca terá problema. Isso é mentira, mentira, porque a Bíblia não diz isso. Muito pelo contrário, Jesus está dizendo que há um preço. Ele não tem onde reclinar a sua cabeça, ele não tem parada. Jesus é o tempo todo a serviço de Deus. Aquele homem não pensou que andar com Cristo é depender de Deus, é depender do que Deus daria aquele dia, é depender do que Deus faz a cada dia, é depender do pão nosso de cada dia, é depender da roupa, é depender do que Deus faz por você. Aquele homem talvez pensou que andar com Jesus seria mais fácil, como ele tinha toda aquela fama que Jesus tinha, seria talvez mais tranquilo andar com ele, mas não é. Jesus está dizendo: cara, você está enganado, andar comigo vai ser diferente. Talvez você está acostumado a uma vida mais tranquila, na sua religião, nos seus afazeres religiosos, mas comigo, andar para o meu Deus, para o meu Pai, é constante, eu não paro. E quem decide andar comigo tem que estar sempre alerta, sempre atento e disponível, sempre disponível. Jesus não está dizendo que você vai sofrer. Jesus não está dizendo que se você seguir Ele, sua vida vai virar um inferno. Não é isso que Ele está dizendo. Jesus só não quer que você o siga com expectativas erradas. Jesus não quer que você venha até Ele por motivações erradas, com interesses errados, com pensamentos que não são aqueles que Ele não vai corresponder. Meu querido, o que mais tem em igreja é gente decepcionada com Deus. Sabe por que estão decepcionadas com Deus? Porque Deus nunca prometeu e alguém abriu a boca e disse que Deus prometeu. Deus nunca falou nada. E alguém levanta e diz: porque Deus fará isso por você, Deus fará isso por você. E Deus não disse isso. E as pessoas se magoam e levam a ofensa diretamente a Deus, porque acham que Deus não está cumprindo a palavra dele. Mas Jesus não está dizendo nada disso. O que há de promessa para nós em seguirmos a Cristo é a certeza de que sempre Ele cuidará de nós. Sempre Ele cuidará de nós. Mas não quer dizer que você não vai ter problema. Você não vai deixar de ter doença, você não vai deixar de ter problema financeiro, você não vai deixar de ter desavença, você não vai deixar de ter problema no seu trabalho, na sua família. Eles vão continuar. A diferença é a certeza de que Deus te dará sempre uma estratégia, algo melhor, te sustentará nessa dificuldade. Esta é a certeza que Deus te dá. Mas Ele não vai te tirar de nenhuma situação diferente. Você precisa passar por ela. Você precisa passar por ela. Então, Jesus, Ele não está dizendo que a gente vai sofrer, mas Ele quer que aquele que se aproxima dEle entenda as motivações corretas por que faz isso. Por que eu estou vindo na igreja? Por que eu sou crente? Por que eu me batizei? Por que eu fiz isso? Você tem que entender a motivação. Por que você faz isso? Por que você está aqui hoje? É isso que Jesus está te perguntando. Você é um discípulo? Você quer seguir Ele? Você quer andar com Ele? Jesus está te falando: não me segue por motivações erradas. Siga porque eu sou Deus. Siga porque eu te salvei. Siga porque eu te amei. Eu morri na cruz por você. Me siga por causa disso. Não espere outra coisa além do meu amor por você. Não espere outra coisa além daquela que eu já conquistei na cruz por você. Eu conquistei a salvação por você. Não espere mais nada além disto. O que vier é lucro para nós. Paulo falava: porque para mim viver, morrer para mim é o quê? Lucro. Você tem tomado, Jesus diz assim, olha, que para segui-lo não podemos querer ser servidos. Para seguir a Cristo não podemos querer ser servidos, mas precisamos servir. É preciso negar-se a si mesmo. E quem não faz assim não pode ser discípulo. O discípulo que não se nega, que continua dono de si, não pode servir a Cristo. Pode ser membro de igreja, mas não pode servir a Cristo.
E Jesus fala assim: quem quer me servir? Você que diz que é crente, quer me servir? Jesus diz assim: então toma a sua cruz e anda comigo. Essa é a promessa que ele faz. É isto que é certeza. Toma a sua cruz e me segue. Anda comigo. E aquele homem talvez não tinha entendido que ele tinha que tomar uma cruz para seguir Jesus. Não teria nenhuma facilidade em andar com Cristo. Pelo contrário, ele não tinha de reclinar a cabeça. E quem anda com Cristo também não. Está sempre disposto. A segunda lição que Jesus ensina sobre ser seu discípulo é que nós devemos avaliar nossas escolhas, priorizar o reino de Deus. Depois diz lá no versículo 59: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O primeiro homem se ofereceu. Esse aqui Jesus chamou. Esse Jesus chamou: vem me seguir. Senhor, sabe o que está acontecendo? Meu pai acabou de morrer, está tendo um velório lá. Aguenta a mão aí. Talvez leve um dia ou dois ali, porque eu não sei como que era o sepultamento deles, talvez demorasse, não sei. E eu volto. E aí eu vou te seguir para onde o Senhor for. Mas primeiro eu preciso fazer isso. É muito interessante que é colocado assim, primeiro e segundo lugar as coisas. Primeiro eu preciso isso. Depois eu farei isso, Senhor. E Jesus fala para ele: rapaz, deixa os mortos sepultar os seus mortos. São palavras estranhas que Jesus vai falando, né? Raposa, ninho. Agora ele fala de morto sepultar morto. Como é que pode um morto sepultar outro morto? A única chance disso acontecer é se nós já estivermos mortos e só estamos ainda respirando e andando por esse mundo. Essas são as pessoas mortas. Porque aquele que não tem esperança de vida já está morto. E Jesus está dizendo: deixe esses que não têm mais esperança fazer isso. Porque se você quer me seguir, a sua esperança é outra. Se você quer me seguir, não é essa a esperança que você tem. Você não é desesperançado, você é uma pessoa com esperança. Você é uma pessoa que espera por outra coisa. Quem quer me seguir tem outra perspectiva da vida. Vai e prega o reino de Deus, em vez de ir lá andar com mortos, junto com os mortos. Jesus não estava desfazendo do pai do homem. Jesus não estava dizendo para ele desonrar o seu pai. Não era uma desonra que Jesus estava pedindo. Jesus não estava ensinando que a morte de alguém não tem importância. Jesus não estava ensinando isso. Mas imagine você, se coloque agora numa seguinte situação: você está velando alguém que você gosta muito, mas no velório, alguém que você gosta muito também, que você ama muito, está doente e precisa ir para o pronto-socorro. Você vai dizer para ela: espere eu terminar de enterrar essa pessoa para te socorrer? Não. O que Jesus está dizendo é que às vezes nós colocamos prioridades erradas para as coisas que mereciam mais importância. O reino de Deus merece mais importância porque ele promove vida, enquanto que aquele que já estava morto, ele já estava morto. Se ele se propôs, enquanto pregador do reino de Deus, ir lá no velório para promover vida aos que estavam mortos, mas ele não falou isso para Jesus: Senhor, vamos até o velório falar da vida eterna para quem está lá morto, para os mortos que ali estão. Ele não falou isso. Ele queria ir lá simplesmente enterrar junto com os mortos aquele que já estava morto. E Jesus falou: cara, o teu trabalho é para a vida. Sai daqui agora e vai pregar o reino de Deus. Os mortos que sepultam os mortos são as pessoas que não têm esperança, não conhecem a vida eterna. Jesus fala que quem o segue, foi o texto que a Rosana leu, quem segue a Jesus, rios de água viva fluem dentro dele. Quem anda com Cristo, o Espírito Santo flui dentro da pessoa, vida. Jesus fala que aqueles que o seguem devem ser mensageiros, porta-vozes das boas novas do reino. Ele disse: vai e pregue o reino de Deus.
Pregar o reino de Deus é levar esperança para quem está morto. Não é só o velório. Há mortos em qualquer lugar, há mortos dentro da igreja. Há pessoas mortas dentro da igreja. Só está esperando o dia de ir mesmo. Porque não tem mais esperança. Perderam a expectativa de vida, do que Deus pode fazer por elas. O problema maior é colocar a esperança e a vida para depois e fazer escolhas erradas quando o mundo clama para que alguém fale de algo bom. As pessoas estão sedentas de ouvir algo bom. As pessoas estão sedentas e necessitadas de ouvir uma palavra de ânimo, de ouvir encorajamento, de ouvir uma palavra que sustente, que anime, que erga. Mas não, nós preferimos continuar enterrando mortos. E Jesus fala: se você quer me seguir, você vai ter que mudar o jeito que você faz. Você dá prioridade para coisas que não trazem vida mais. Foca nas coisas que trazem vida. Vai falar do meu amor para quem ainda está vivo, para quem está sofrendo e precisa de esperança. É isso que Jesus quer que esse homem faça. Quem vai seguir a Jesus precisa aprender que mais importante do que ficar chorando pelo que não se pode mudar, é se levantar para mudar aquilo que ainda tem mudança. Não adianta, como dizem, chorar por leite derramado, né? O mais importante para quem quer seguir a Jesus é fazer a mudança, fazer a diferença enquanto se pode fazer, enquanto há esperança para se fazer. Você tem que ser o mensageiro da esperança. Pregar o reino de Deus é pregar valores de Deus, né? Seja você mensageiro, meu irmão, da vida. Pregue o reino. E a última lição que eu quero compartilhar com os irmãos é que Jesus ensina sobre andar com Ele, ser seu discípulo, é que a nossa entrega deve ser integral, não deve ser um pouco ou mais ou menos ou de vez em quando. Versículo 61, 62 diz assim: outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Ou seja, deixa eu despedir da minha família. Meu irmão, qual missionário que não, se tem uma viagem para fazer, que nem o pastor Eduardo vai para o Egito, algum lugar, você acha que ele não se despede das pessoas que ele gosta? Ele se despede. É estranho. Esse homem pede a mesma coisa para Jesus, e Jesus dá uma resposta também estranha para ele. Mas a gente tem que entender que quando Jesus responde essas coisas, ele está olhando além, muito além do pedido da pessoa. Ele está olhando as intenções de fato que cada um tem. Então, Jesus não está dizendo que nós temos que esquecer as pessoas da nossa casa, os nossos familiares, os nossos amigos, por causa dele. Mas esse homem disse: me deixa eu ir despedir deles. E Jesus disse que não. Se você pôr a mão no arado e olhar para trás, você não é digno do reino de Deus. Jesus disse isso para ele. E o que isso quer dizer? Porque Jesus estaria falando que não se deve valorizar a família? Lógico que não. Esse homem se parece muito com o homem anterior. Ele também parece ter outra prioridade. Apesar dos três terem disposição para seguir a Jesus, os três tinham problemas na compreensão do que significava seguir a Jesus. Jesus alerta: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. O arado, ele é na época de Jesus, eu não sei se ainda é assim, se existe arado ainda, mas na época de Cristo era uma ponta de madeira, não era ferro ainda, que ficava no chão, e era ela ligado em dois animais, geralmente bois, e ela ficava no chão, e você ia controlando o arado, os animais, para que o sulco feito na terra ficasse reto, para que pudesse fazer o plantio. Se a pessoa se distraísse,
aquilo podia entortar, sair torto, sair falhado, etc. Então, Jesus está dizendo que a pessoa que vai pegar nesse instrumento, nessa ferramenta, nesse trabalho, não pode se distrair com outra coisa a não ser com o trabalho que está fazendo. Não pode olhar para trás e arar a terra. Não existe como, é isso que Jesus está explicando. Jesus está falando para esse homem que, se ele quer segui-lo, se ele vai lançar a mão desse arado, ele não pode olhar para trás, porque se ele fizer isso, ele não é apto, não é uma pessoa aprovada, ela não é apta para o reino de Deus. Já estou terminando, tá bom, queridos? Jesus está falando sobre inconstância. Jesus está falando sobre pessoas que são divididas, sobre pessoas que não sabem o que querem, sobre pessoas que são movidas pela onda, pessoas que ora estão aqui, ora estão ali. Jesus está falando que nós, quando decidimos segui-lo, nós temos que saber de fato o que temos que fazer e esquecer as coisas passadas, esquecer as coisas que ficam para trás, não deixar que as coisas te distraiam, porque o mundo nos distrai. E é interessante como o mundo distrai um crente, porque por qualquer motivo nós deixamos qualquer compromisso que envolva a igreja, por qualquer diversão que seja jogar dadinho na rua. Estou brincando, os irmãos não fazem isso, mas é muito estranho como qualquer coisa tira a atenção do cristão, desmotiva ele de qualquer coisa, qualquer situação faz ele olhar para os lados e ele perde o rumo para onde ele estava indo. Estava seguindo bem Jesus, só que um olhar feio o desviou, um compromisso mais legal o desviou, um trabalho mais que ganha bem mais o levou para bem longe daquilo que Deus queria para ele. Uma amizade errada, uma companhia errada o levou para muito longe de onde ele deveria estar, porque nós nos interessamos por outras coisas, e Jesus está falando, você precisa pegar nisso e ter interesse no que você está fazendo, se dedicar, olha para frente, olha só para frente. Quando você terminar isto aqui, você faz outras coisas, você tem outras coisas para fazer, você pode se dar ao luxo de fazer outras coisas. E Paulo fala lá em Filipenses 3, versículo 13 e 14, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem prossegue para o prêmio, para uma vocação soberana, se está olhando para trás? Como atinge o alvo alguém que não olha para o alvo? Como alguém pode atingir o objetivo que Deus lhe dá se ele não está olhando para ele? Ele está olhando para todas as outras coisas que lhe interessam, menos para o objetivo que Deus te deu. Você quer seguir a Deus? Deus te dá um objetivo, Deus te deu uma proposta. Você sabe o que você tem que fazer, meu irmão? Você sabe. Não precisa de revelação, de alguém se levantar e dizer: Deus está me dizendo que você vai ser profeta. Pelo amor de Deus, você sabe o que você tem que fazer. Você tem o Espírito Santo dentro de você, Deus habita dentro de você. Escute, veja o que Deus está te pedindo. Só que a hora que você pôr a mão no arado, meu querido, não se distraia. Faça com zelo, faça com amor, faça com carinho, faça com todo o amor que você puder, porque é para o seu Deus. A semente, o suco que você está abrindo ali é para jogar a semente da palavra. Vai haver fruto, mas é necessário que você tenha foco. Quem pode vencer uma corrida olhando para trás? Quem pode dirigir um veículo olhando para trás? Né? Não dá, tem um pessoal que faz isso aí, mas não pode dirigir olhando para trás. Olha para frente, não é? E hoje a gente precisa tomar uma decisão. É hoje que a gente tem que tomar uma decisão de gente grande, de gente que sabe o que quer, de gente que sabe
o que tem que fazer. Você precisa decidir se você vai ser membro de igreja ou se você vai ser um discípulo. Você, não é teu irmão não, você. Não olha para o seu irmão não, é você. Você precisa tomar uma decisão. Você continuará sendo membro ou você quer ser um discípulo? Seguir a Jesus implica na mudança contínua do que está errado em mim, sem arrumar desculpa e sem colocar a culpa nos outros. Seguir a Jesus é assumir a responsabilidade do que estou fazendo, e não importa o quanto as coisas interfiram, eu tenho que ter a responsabilidade quando ando com Cristo. Talvez você tenha pensado que seguir a Jesus é impossível diante de tudo isso. Não, não é impossível. Dá medo, dá pavor, é difícil. Realmente, é sério andar com Jesus, não é uma brincadeira, é muito sério. Mas eu tenho uma boa notícia, se você se sentiu com medo ou meio apavorado com isso. Eu tenho uma boa notícia para você. Aquele que decide andar com Jesus, que decide assumir os riscos, que decide manter a sua vida neste caminho, aquele que decide realmente pagar o preço e priorizar Cristo em sua vida, Jesus fala algumas coisas para você que toma essa decisão. Ele diz para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Tenha bom ânimo. Ele disse para contarmos com Ele em nossa caminhada, porque o que nós pedíssemos em seu nome Ele faria. Lógico, segundo a vontade do Pai, né? Não vai pedir coisa que Deus não vai fazer. Aí vai ficar descontente com Deus de novo, que Deus não te deu carro zero, por favor, né? Mas a irmã falou pela boca de Deus. Desculpa, meu irmão, vai discutir com a irmã, peça para ela te dar o carro, porque não foi Deus que te prometeu. Ele nos deu o Consolador, o Espírito Santo que está sempre conosco. Ele nos encoraja, nos ajuda. O Consolador não nos deixa órfãos. Jesus disse que nos deixa a sua paz. A minha paz vos dou, não como o mundo dá a vocês. Eu vou dar uma paz diferente. Sabe que paz eu vou dar para vocês? É aquela que você vai estar enfrentando, esta que você se levantou para orar. Ele vai te dar paz, ainda que ela não se resolva hoje. Porque a paz de Jesus não vem porque tudo está indo bem. Ela vem porque eu confio no Deus que está comigo. É desta paz. Mas só tem essa paz quem realmente anda com Cristo, quem realmente paga o preço de andar com Ele. Membro de igreja morre de medo de tribulação, de problema, de dificuldade. Membro de igreja, mas o discípulo não. O discípulo assume todo o risco, porque ele confia no Deus que ele serve. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais e abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Ele faz muito além do que nós pedimos e pensamos. Quantos muçulmanos se convertem a Jesus? E eles são deserdados pelos pais. Os pais fazem o enterro dele. O cara está vivo e ele é obrigado a ver o pai fazendo o enterro dele, em sinal de que o filho morreu para ele. Mas a pessoa que toma a decisão por Cristo, ela não abre mão de Jesus, pela aprovação do pai, da mãe, de ninguém, porque o que ele entendeu, ser Deus, não tem preço. Jesus nunca veio trazer, não é a intenção de Deus trazer esse tipo de desavença na família, mas Jesus alertou. Outro dia o Zelão me perguntou sobre esse texto. Jesus nos alertou que ele traria espada entre pai e filho, mãe, filha, marido, mulher. Por quê? Porque vai chegar um momento em que você terá que escolher.
Porque se aquela pessoa de maneira alguma quer a Deus e ainda quer te impedir de chegar até Deus, não há mais como existir. Então o muçulmano é um exemplo muito claro de quando ele se converte, ele literalmente paga um preço muito alto, ele perde a família dele, ele é deserdado, ele é esquecido para seguir Jesus. E nós precisamos ter isso muito claro em nossa mente. Só que ele faz isso com muita paz no coração, muita alegria, e sem medo nenhum, sem arrependimento nenhum. Um amigo meu que fez faculdade comigo, ele era novinho quando ele começou a faculdade, tinha 19 anos, 20 anos. O padrasto dele judiava muito dele, na casa deles, judiava demais do menino. E ele contando para nós que ele começou a ir para a igreja, aí que o negócio ficou pior, que o padrasto começou a persegui-lo, e a mãe não tinha voz, não tinha condição de interferir, ela ficava amarrada nessa situação. E foi chegando uma situação que o cara falou para ele assim: olha, ou você abandona esse Deus aí, você pode ir embora daqui de casa. Pôs o filho da mulher para fora. Ele disse: então eu vou sair com Deus, eu vou embora. E ele foi embora. A mãe ficou sem o filho. Eu digo isso para vocês, irmãos, que eu espero que nunca a gente precise ter uma atitude assim, que nunca a gente precise desse tipo de escolha. Mas a escolha de andar com Cristo, ela é a primeira, e ela deve ser a principal, e ela deve ser preservada, e isso depende de você, e é a forma que você vive, a forma que você faz as coisas, como você conduz a sua vida, é a forma que você está crendo em Deus, é a forma que você acredita em Deus, e é o jeito que o seu Deus na sua cabeça é. Entende o que eu estou querendo dizer? Se teu Deus aceita você mentir, ele é mentiroso. Se teu Deus aceita você enganar, ele é um enganador. Se teu Deus é um Deus brigão, não sei o que, ele também é. Então isso é um Deus errado, é uma idolatria até, adorar um Deus errado, que isso não é Deus. Então seguir a Jesus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Há um preço, sim, toma a sua cruz e segue, mas eu te garanto que aqueles que andam com Cristo não se arrependem, não se arrependem. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus? Vamos nos levantar.